É, bom, boa tarde a todos e todas que estão ouvindo, né? É um prazer estar aqui com o professor Alessandro Gregório e hoje vamos falar sobre a questão da imagem, né? A cultura imaginética na antiguidade cristã. E com vocês eu peço que aproveitem bastante essa transmissão e gostaria de que o professor Alessandro ele se apresentasse para vocês. Obrigado, Rogério. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui no seu canal para conversar um pouquinho sobre esse tema que me encanta já há alguns anos, que é a imagética cristã na antiguidade. Então, agradeço o seu convite por estar aqui no seu canal. Boa tarde para todos que estejam assistindo. Eu me chamo Alessandro Gregori, sou professor de História, sou natural aqui de São Paulo, realizei meus estudos de graduação na Universidade de São Paulo, em História, e cursei mestrado na Universidade de São Paulo também, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde realizei a pesquisa da qual conversaremos nesse encontro de hoje, e terminei recentemente o meu doutorado em Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em que realizei um estudo sobre ensino de História e Antiguidade. E me interesso muito pela arqueologia, sou arqueólogo, então é uma área de interesse muito grande, há conexões muito profícuas entre a história e a arqueologia, conexões muito interessantes que podem ser aproveitadas justamente para a prática de ensino, para aproximar os curiosos não especializados nesse estudo do passado, da história da humanidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua trajetória, Alessandro. Que você falasse como é que você se interessou pelo tema, né? E como é que você se enveredou pela arqueologia e escolhendo justamente a questão da imagem cristã. Ok. O meu interesse específico nesse tema nasceu na própria graduação em História, durante um curso de História Medieval, do qual a professora que ministrava esse curso fez um recorte interessante para ensinar a Idade Média, que era a partir justamente do desenvolvimento da Igreja cristã no mundo ocidental, na parte ocidental do Mediterrâneo. E na sua abordagem inicial, ela trabalhava com o que ela chamava de religião das catacumbas, é como ela nomeou esse início do cristianismo no sítio de Roma, no solo romano. E com contato sobre esse assunto me interessou enormemente, achei as aulas surpreendentes, muito bem colocadas, e essas imagens, esse repertório que ela apresentou para dar início ao curso me interessou, do qual eu iniciei uma pesquisa de iniciação científica em História Medieval, na graduação, do qual eu queria discutir as fronteiras e as interlocuções, conexões entre essas imagens cristãs e o meio politeísta naquele momento, né? Infelizmente, não foi possível continuar nessa iniciação científica, por interesses acadêmicos no momento da professora, que não viabilizariam essa pesquisa. Então, eu iniciei uma pesquisa autônoma, ainda dentro da graduação, reunindo artigos, conhecendo pesquisadores, fazendo consultas à biblioteca, e montei um projeto de pesquisa para analisar essas imagens, ainda como uma iniciação científica. E eu percebi, dentro das leituras que fiz, daquilo que li, assisti, que, de repente, eu poderia trabalhar essa temática na arqueologia, já que a imagem é uma categoria a ser considerada nos estudos arqueológicos. Afinal de contas, as imagens se projetam sobre suportes, sobre artefatos. Então, a arqueologia tem um olhar para a imagem dentro dessa estrutura que é o artefato. Então, resolvi tentar uma aproximação na arqueologia. E ali realmente encontrei um terreno muito fértil para trabalhar essa temática. Conheci a professora Maria Isabel Fleming,
que naquele momento, era professora de arqueologia romana no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Apresentei a proposta da iniciação científica, ela se interessou pelo tema, mas ela me encorajou a tornar esse projeto um pouquinho mais robusto e partir para um mestrado. Ela achou que já tinha condições de discutir essa temática no mestrado. É interessante porque a minha ideia original era trabalhar com um tipo específico de artefato, que são os sarcófagos. Há sarcófagos muito interessantes, cristãos, a partir do final do século III, mas modelos que vão ficando cada vez mais bem trabalhados e arrojados a partir do século IV, e eu queria trabalhar com as imagens presentes nesse tipo específico de artefato, que eram os sarcófagos. A professora, de certa maneira, me dissuadiu, porque é um tipo de objeto muito específico, e eu ainda não tinha uma substância acadêmica e teórica para discutir com tanta cuidado um objeto que é tão multifacetado. Então, nós reorientamos a pesquisa para justamente fazer um mergulho sobre aquilo que existia, né, de cultura material cristã, um trabalho um pouco mais abrangente, não tão focado exclusivamente nesse tipo de objeto. E é assim que nasceu essa proposta de pesquisa de mestrado, que se intitula Comunicação Visual na Antiguidade Cristã, que é uma pesquisa abrangente, ampla, ela não tem necessariamente o propósito de discutir uma hipótese muito específica sobre nenhum artefato, mas realmente realizar um balanço dessas imagens cristãs que surgem no mundo ocidental, que eu vou considerar aqui a parte ocidental do Império Romano, né, na Antiguidade Cristã, e como essas imagens vão construindo um discurso visual para a comunidade cristã, mas também por aqueles que o cercam, e que, de certa maneira, se imbrinca na formação da própria igreja cristã do Ocidente, que seria a igreja romana, e o seu discurso hegemônico, né, o seu discurso também homogeneizador em relação ao cristianismo na época. E assim que nasceu esse projeto de pesquisa, do qual eu fiz um levantamento de 278 imagens em vários tipos de suporte, cobrindo desde o século III até o século VI. Eu construí esse banco de dados, realizando toda uma classificação dessas imagens, o tipo de suporte em que elas apareciam, qual o contexto arqueológico em que elas estavam, fazia uma descrição do repertório que aparecia nessas imagens, me orientando pela arqueologia da imagem, que é uma metodologia que existe dentro do estudo da arqueologia, não é uma disciplina independente, mas é uma metodologia, assim eu considero, para se analisar a iconografia do passado. E através dessa metodologia, realizei esse banco de dados e imagens da arte paleocristã, que acompanha a minha dissertação, né, um volume separado. Também realizei um banco virtual, digital, em que é possível fazer o acesso, na época, né, por meio de CD-ROM. Hoje já não, isso já estaria um pouco defasado, né? Mas também realizei esse banco digital para facilitar justamente o acesso a essas imagens, e coletei essas imagens em publicações, mas também em viagem que fiz para Roma em 2012, no Museu Pio Cristiano, no Vaticano, nas catacumbas também, especificamente Catacumba de São Calixto, que foi aquela que dediquei um pouco mais ao meu estudo, e também algumas interlocuções com outros pesquisadores que tínhamos contato no laboratório, que indicaram publicações onde eu podia coletar esse repertório imagético, e também no meio digital. A própria Comissão do Vaticano de Arqueologia Sacra, na época tinha um website, eu não sei se ele está funcionando no momento, em que havia a reserva técnica desse Museu Pio Cristiano, que não está exposta para o público. E ali havia um detalhamento, principalmente sarcófagos, pequenas estátuas, em que acessei e pude compor o meu banco de dados. Bem, é muito interessante. A gente pode voltar no finalzinho da entrevista, só falar sobre esse banco de dados. Legal. Eu gostaria que você agora pudesse falar sobre a questão da imagem, como ela é
é uma representação e como ela é um documento, e que e no final você fizesse um link entre essas duas coisas com o que é arte paleocristã. Ok. A imagem é um produto visual que pode ser analisado a partir de várias perspectivas teóricas e disciplinares. Quando a gente fala de imagem, depende muito de que local nós estamos analisando essa representação, se é através da arte, através da história, através da psicologia, por exemplo, até mesmo da física, nós podemos analisar o que é essa imagem. A imagem, em certo sentido, é sempre uma representação visual de algum conceito ou de alguma narrativa ou de algum sentimento. É uma expressão plástica, né, visual. Dentro da arqueologia, a imagem para os arqueólogos, ela nunca pode ser vista de uma maneira independente, ela precisa ser vista a partir do suporte do qual ela se projeta. Então, se nós estamos analisando, por exemplo, uma taça de bronze, do qual ali está uma iconografia de um imperador, uma imagem, melhor dizendo, de um imperador romano, nós entendemos essa imagem a partir desse suporte do qual ela está. Então, ela funciona a partir de relações sociais e culturais que se tecem no contexto desse objeto. Se é uma taça para servir vinho, em que local ela é utilizada, de que maneira ela é utilizada, quem possui esse objeto, como ele circula, ou seja, essa imagem ela comunica dentro desse contexto arqueológico. Mas é claro que a imagem é sempre uma testemunha muda do passado. Diferente do texto, do qual você tem ali um discurso explícito, uma narrativa explícita, a imagem é uma testemunha muda do passado. Muitas vezes ela permanece numa certa inércia, né? Ela não tem tempo, ela é muda, é calada, e a gente precisa de muitos subsídios para entender o que aquele produtor de imagens estava comunicando. Os arqueólogos precisam levar em consideração isso, apesar do suporte, nem sempre o que a gente quer ver na imagem talvez esteja presente ali, ou era intenção daquele produtor, né? Às vezes a imagem ela tinha um propósito muito mais simples do que aquilo que a gente quer teorizar em cima dela, né? Então, por isso, é extremamente necessário se atentar ao contexto e a um repertório, porque muitas vezes as imagens não são únicas, elas se repetem, elas aparecem em outros locais com esquemas diferentes, mas elas seguem um tipo próprio, né? Elas se repetem. Ou seja, se elas começam a se repetir é porque tem uma lógica por detrás delas. E a partir disso a gente consegue costurar no tecido, né, social daquele povo antigo que nós estamos analisando, né, como que essa imagem circula por esses diversos contextos e como que ela vai aparecendo em lugares tão diferentes, né? A partir de outras perspectivas, a gente pode considerar a imagem um documento histórico, sem sombra de dúvida. Já de muito tempo, os historiadores consideram que os repertórios imagéticos das sociedades antigas são documentos primorosos para entender linhas de pensamento, intenções, sentimentos desses homens do passado. Elas não são meramente ilustrativas. Durante muito tempo se considerava a imagem uma ilustração, ou muitas vezes uma forma de confirmar aquilo que os textos antigos diziam. E, de certa maneira, elas eram descaracterizadas, ou serviam como apêndices, né, dos textos, que seriam justamente o documento mais fiel, aquele documento com uma substância, uma potencialidade maior de discussão sobre o passado. E hoje, já de longa data, se sabe que, não, as imagens têm um funcionamento próprio, elas dialogam com questões próprias daquela sociedade e elas não estão necessariamente subordinadas ao texto. Obviamente, elas levam a um esforço de interpretativo muito grande e próprio. Dentro da história da arte, por exemplo, pensando na história da arte como uma disciplina independente, foi-se o tempo que as imagens eram apenas consideradas aí como, por exemplo, se abria um repertório e se dizia, essa é de tal movimento, aquela é de tal movimento e ponto final. Não. Elas possuem as suas especificidades a serem discutidas, né? Os propósitos
por detrás delas são muito profundos, então não é apenas um tipo de documento em que a gente faz uma série, encontra a datação e diz, olha, isso é representante único exclusivamente do impressionismo, por exemplo, no caso, né, de uma de belas artes, por exemplo, em determinado momento. Não, as imagens elas são bastante profundas. Há, inclusive, pessoas interessadas em discutir a psicologia por trás da imagem, né? Como que esses produtores que eles estavam pensando e tudo mais. Então, acho que a imagem hoje é um documento primordial para se falar sobre a história. Elas não são meras ilustrações, elas têm um propósito ali, servem a um propósito dentro daquela sociedade, comunicam, instituem atos comunicativos e também são textos a ser lidos, que possuem esquemas, possuem traçados especiais, a cor geralmente denuncia muitas coisas, mesmo que essa coloração tenha sido alterada no passado, né, por questões justamente aí físico-químicas que acontecem, mas a imagem é um texto próprio a ser lido. E por isso ela é um universo fantástico para se discutir o que as pessoas pensavam no passado, sendo ou não utilizada numa proximidade com o texto, dialogando ou não com os textos, as imagens abrem múltiplas perspectivas de análise para se construir uma história sobre aquela determinada população, aquela determinada cultura. Gregório, fale sobre essa questão da arte paleocristã que você utilizou no seu texto. Como é que ela entra assim na sua pesquisa? Muito bem. Esse termo, essa etiqueta arte paleocristã, ou primeira arte cristã, como chamam os franceses, né? Ela seria referente aos inícios plásticos do cristianismo, quando essas imagens começam a aparecer. Especificamente, esse termo ele se encaixa para um período anterior à paz da igreja, que seria a conversão do Constantino, por volta de 311 e 312 depois de Cristo. Então, esse universo paleocristã, que seria a arte cristã mais antiga, ela se encaixaria para esse período anterior à chamada paz da igreja, que se consagra com a conversão do Constantino. Mas para alguns autores, nós podemos prolongar essa ideia de arte paleocristã até a oficialização da igreja com o imperador Teodósio no final do século IV, quando de fato a igreja é oficializada e os cultos politeístas mediterrâneos passam a ser perseguidos, quando os cristãos deixam de ser mártires e passam a ser perseguidores, segundo alguns historiadores. Então, a gente poderíamos prolongar, segundo alguns autores, até o final do século IV, quando a igreja é oficializada, porque a partir daí há um desenvolvimento de imagens próximo desse poder romano. A gente tem a igreja no Ocidente, estou tratando aqui, né, propriamente, a partir da cidade de Roma e da Roma papal, que vai se fortalecendo, né, ao longo desse tempo. Então, a partir desse momento, já entraríamos no universo da arte medieval ou bizantina, pré-medieval, que tem algumas características próprias. Ela entra no meu trabalho, e aí uma opção que eu faço como pesquisador é até as imagens que aparecem na cidade de Ravenna, no norte da Itália. Eu prolonguei até um pouquinho mais essa questão de arte paleocristã, até mais ou menos o início do século VI, por aí, quando esse discurso da arte cristã antiga, ele se consagra, e a partir dele a gente vai ter um desenvolvimento imagético um pouquinho diferente, tanto no Oriente quanto no Ocidente, o que a gente chamaria de arte medieval. Os ícones começam a surgir, os ícones, essas imagens que passam a ser produzidas em forma de estatuária ou de pintura e de mosaico, com algum sentido de veneração, por exemplo, né? Então, eu prolonguei até o início do século VI, porque considero todo o repertório de imagens que aparecem na cidade de Ravenna, em várias igrejas, mausoléus, que aparecem aí, basílicas, enfim, que aparecem em Ravenna, eu ainda considero como parte dessa arte paleocristã, que retoma o passado, retoma as primeiras imagens, reinterpreta esse passado, e que seria uma grande síntese do que foi essa arte cristã antiga.
É uma etiqueta, a arte paleocristã, então, é um pouco flexível, você não vai encontrar uma única definição, os puristas vão preferir justamente colocá-la nessa arte mais antiga, até a conversão do Constantino, alguns outros pesquisadores prolongam até o final do século IV, e aqueles que são um pouco mais subversivos e observam de uma outra maneira, até aí o início do século VI, os anos de 500, até 540, 550, mais ou menos. Eu vi uma discussão historiográfica no seu texto que eu achei muito interessante, sobre a ideia de que a arte, né, alguns historiadores, a arte que entrou dentro da igreja era de fora da igreja, né? Uma discussão de que que existia um laicato que não estava obedecendo o que a elite da igreja desejava, né? Então você fala sobre essa questão, se a igreja era iconodula ou iconofoba, né? Então, Uhum. poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza. Aí nós já entramos numa discussão que justamente está no fato, assentada no fato, de que nós não podemos considerar ou adjetivar como cristão nenhum repertório de imagens anterior à época dos Severos, que seria por volta do século III depois de Cristo. Tirando alguns papiros, nós não temos nada que represente nitidamente que aquele objeto ou aquele artefato seja nitidamente cristão, anterior ao século III. Isso é fato consumado, né? Até hoje não há nada distinguível que possa ser considerado cristão anterior à época dos Severos, né? Século III depois de Cristo, aí os anos de 250, 260 é quando se encontra essas primeiras manifestações materiais, né, do cristianismo, que podemos adjetivá-la com alguma certeza como cristã. Por que eu estou falando isso? Durante muito tempo, os pesquisadores se debruçavam sobre essa questão. Então, por que anterior ao século III nós não temos nenhum registro material passível de ser adjetivado como cristão? Por quê? Né? E alguns pesquisadores começaram a levantar a hipótese de que foi a helenização do cristianismo, então, portanto, a sua paganização, alguns vão dizer, ou seja, a entrada dos gentios, né, daqueles que não eram cristãos, da população mediterrânea, politeísta, convertida, que exerceram uma pressão sobre a igreja em desenvolvimento, a ortodoxia, né, da igreja em desenvolvimento, que vão fazer com que alguns traços dos cultos religiosos do Mediterrâneo, do mundo greco-romano, passassem a influenciar, enfim, comportamentos dos cristãos que não estão necessariamente nessa esfera de poder da igreja que está se desenvolvendo. Então, as imagens começam a ser produzidas quando há um número maior de cristãos e um número grande de cristãos que são convertidos vindo do mundo politeísta, vindo dos cultos politeístas, não do judaísmo, especificamente. Então, essas pessoas carregam consigo esse desejo de representação, esse desejo de materialidade, que era o que, de certa forma, dava uma substância para a religião do politeísmo antigo. O politeísmo antigo é extremamente imagético, material, plástico, produz imagens dos deuses, templos adornados, e o cristianismo, no seu início, então, seria uma religião totalmente avessa à produção de imagens, a uma proibição bíblica do Antigo Testamento em relação a isso. E a partir do século III, essa helenização, essa proximidade do cristianismo com essas práticas religiosas do mundo politeísta o teriam, de certa forma, contaminado. E a arte acaba entrando na igreja por uma pressão desses convertidos, que não podemos entender aqui que esses convertidos dos cultos politeístas eram necessariamente pessoas de uma escala social baixa.
porque há um certo discurso que diz que o cristianismo antigo era uma religião de escravos, era uma religião de homens pobres, e a gente sabe que não necessariamente. Tá? Existem grandes patronos no século III que cedem suas casas para cultos cristãos, e eles não são necessariamente pessoas que estão numa esfera social mais baixa, tá? Na escala social. E então essas pessoas, por pressão, por desejarem, né, que o cristianismo tenha uma proximidade maior, no sentido até mesmo sincrético, autores que falam disso, teriam obrigado a igreja a utilizar esse recurso para, enfim, manter essas pessoas convertidas. Esse é um tipo de interpretação, durante muito tempo, que está muito próximo, né, dos círculos que interpretaram essas imagens cristãs, esses remanescentes cristãos, no final do século XIX, especialmente na Alemanha, círculos protestantes, que vão dizer que a arte entra na igreja, e aí leia-se, né, a igreja de Roma, a igreja do mundo ocidental, né, do Império Romano Ocidental, por uma pressão do laicato, né, por uma pressão desses leigos, que não fazem parte necessariamente da hierarquia intelectual, da igreja que está em formação, mas que exercem uma força muito grande e a igreja acaba cedendo a essa pressão e se helenizando. Alguns vão chegar ao extremo de dizer paganizando-se, né? Então a arte ela vem dessa pressão, de uma força exterior muito forte sobre a igreja, que acaba absorvendo esse desejo e permitindo a entrada de imagens, na forma de estátuas, na forma de pinturas, mosaicos, relicários, pequenos objetos de culto dentro da igreja, tá? Entretanto, isso é um tipo de interpretação. Nós temos outros pesquisadores, e a maior parte deles católicos, que vão dizer o seguinte: não, a arte é um próprio desenvolvimento doutrinal do cristianismo e não necessariamente seria uma pressão desse laicato, desses gentios que foram convertidos ao cristianismo, vindo do mundo politeísta, dos cultos politeístas greco-romanos, mas não, a arte não existia antes desse momento, justamente porque a igreja era pequena, faltava ainda recursos materiais, a questão das perseguições, e além disso, a doutrina que estava em desenvolvimento naquele momento não necessitava de imagens para tal. Quando já havia um grupo maior de adeptos, havia mais capital, inclusive, para tal, a arte começa a se desenvolver. Obviamente, se admite que há interlocuções com os repertórios de imagens que já existiam em volta da igreja, mas não que necessariamente a igreja permitiu essas imagens adentrarem o seu espaço e influenciar a maneira com a qual toda a ritualística cristã passa a acontecer, necessariamente porque houve uma pressão desses leigos, mas sim a igreja, quando encontrou o momento ideal dentro do seu desenvolvimento doutrinal para que as imagens fizessem parte, elas começam a aparecer. Então, essa é uma disputa de interpretação intelectual, né? Disputa intelectual de grupos de pesquisadores que vão tentar resolver esse problema do porquê anterior ao século III a gente não tem nada distintivamente cristão no aspecto material. A gente não consegue, os cristãos são praticamente indistinguíveis, materialmente falando, dos demais grupos religiosos que existem no Mediterrâneo. Por que a partir do século III essas manifestações materiais começam a aparecer? Tem alguma coisa por aí de trás, certo? Então, esses pesquisadores vão tentar resolver essa questão, seja admitindo uma helenização do cristianismo, uma força desse laicato sobre o clero, ou seja, admitindo que a igreja tinha um controle sobre isso e que, óbvio, absorveu algumas temáticas de imagens que existiam no mundo politeísta, mas não necessariamente isso fugiu do controle da igreja, ou a igreja não tinha uma consciência sobre o que estava sendo feito, né? São duas propostas interpretativas. Bem, a gente estava conversando em off antes de começar essa gravação. Eu queria perguntar a você novamente, né, sobre o peso da teoria da hostilidade hoje em dia. Tanto a gente fala que é a questão dela dentro
da teoria da arte, né? Mas o seu, agora você vai falar, né, desse peso no sentido arqueológico, né? Muito bem, vamos esclarecer um pouco rapidamente o que é essa teoria da hostilidade. A teoria da hostilidade é uma maneira pela qual se convencionou nomear essa determinação de que o cristianismo, desde suas origens, é completamente contrário à imagem ou à produção de qualquer tipo de ídolo. E isso vem necessariamente das determinações do texto religioso, né, da Torá, inicialmente judaica, e depois de algumas determinações raras que aparecem no Novo Testamento. Então, a teoria da hostilidade vai dizer que os cristãos materialmente são de outro, não tem interesse nesse aspecto material, né? Então não aparece a imagem, ela é algo que aparece no cristianismo de forma exterior e em sua essência o cristianismo é um culto totalmente contrário à produção e uso de imagens. E essa teoria da hostilidade, ela se desenvolveu principalmente em ambiente acadêmico alemão, a partir dos estudos de um teólogo luterano chamado Adolf von Harnack, que vivia na região do Báltico, mas tinha ascendência germânica, e era um teólogo luterano que estudou a formação da doutrina ocidental cristã, né, a partir da Igreja de Roma, e ele justamente vai seguir por essa linha que eu comentei anteriormente, de perceber que a introdução da arte na igreja, de imagens na igreja, foi uma paganização do cristianismo, porque, em essência, os cristãos são totalmente contrários ao uso de imagens e seguiam a proibição bíblica. Então, foi essa paganização dessa igreja ocidental, que foi se distanciando da espiritualidade original. O Harnack, inclusive, considerava que os cristãos mais antigos na Palestina viviam em comunidades totalmente ascéticas, sem imagens, e vivendo uma vida muito simples e de um cotidiano envolto em orações, em jejuns, e que a igreja, quando se transformou nesse grande corpo institucional, ela é um exemplo da paganização do cristianismo e que se distanciou justamente da sua natureza totalmente espiritual, desse grupo de ascetas que viviam no deserto na Palestina, né? O von Harnack, ele, na verdade, sofreu uma forte influência de um outro estudioso chamado Schürer, de sobrenome Schürer, que estudou o judaísmo na época de Jesus e realmente vai dizer que as origens do cristianismo estariam nas seitas judaicas da Palestina do século I depois de Cristo, mais ascetas possíveis, né? Aqueles que viviam no deserto, então todo o desenvolvimento do pensamento cristão e até mesmo as pregações de Jesus estavam mais próximas desses grupos que viviam de uma maneira muito rigorosa, né, na região desértica e árida da Palestina. Então ele teve uma influência muito grande da obra desse Schiller, que seriam obras sobre judeus na época de Jesus, né? Claro que o von Harnack ele não estava necessariamente interessado na questão da imagem, mas sim, ele era um teólogo luterano, ele estava muito mais interessado em discutir a questão da formação doutrinal, né, do cristianismo ocidental, mas o pensamento do Harnack teve uma influência muito grande sobre um outro pesquisador alemão, chamado Theodor Klauser, que especificamente era arqueólogo, era interessado no registro material, e no final do século, ele nascido no final do século XIX, e mais para meados do século XX, ele produziu uma obra vastíssima de estudos sobre a arte cristã. E ele vai rever muitos trabalhos antigos do século XIX, do começo do século XX, e possuído desse pensamento do von Harnack, o Theodor Klauser vai dizer justamente o que nós comentamos anteriormente. Não no sentido de julgar se a igreja estava certa ou errada, mas que a arte ela apareceu na igreja por pressões do laicato. E ela seria uma resistência dos leigos à dominação do clero,
né, da dominação do clero no sentido intelectual falando, né? Então a arte seria um produto de uma resistência desse laicato em relação àquilo que o clero estava produzindo, a doutrina oficial que estava sendo produzida naquele momento, né? E isso acabou se convencionando a se chamar esse tipo de pensamento de teoria da hostilidade. Então, os pesquisadores, ao tratar desses remanescentes cristãos do mundo antigo, deveriam observar essa questão da resistência, tá? Da arte como uma resistência à doutrina oficial que estava se formando. Então, é a pressão de leigos, que vem de variados tipos de cultos e conexões, enfim, mediterrânicas, e que exercem essa força, essa influência dentro da igreja, que acaba cedendo espaço a essas pessoas, né? Então, isso acabou sendo conhecido como teoria da hostilidade, uma maneira de olhar para esses remanescentes cristãos da antiguidade. Falando em validade dessa teoria da hostilidade, eu vou dizer, principalmente a partir das minhas pesquisas, do meu trabalho, que para a arqueologia, ela de certa maneira foi superada, porque não olhamos para o registro material necessariamente visando encontrar ali uma ortodoxia necessariamente em formação, porque a teoria da hostilidade ela foi muito arquitetada nesse diálogo com a Igreja de Roma toda poderosa. São teólogos luteranos que estão discutindo isso, o von Harnack no final do XIX, o Theodor Clauser na primeira metade do século XX, que são filiados a um protestantismo liberal, que tem alguns propósitos nacionalistas, políticos por detrás, justamente, e que estão dialogando com a questão da Igreja de Roma. Então, para os estudos arqueológicos mais recentes, não necessariamente esse é um limitador, ou esse deveria ser a maneira de se orientar, de se balizar para compreender essas imagens. Hoje se considera muito mais as representações imagéticas e plásticas do mundo antigo a partir de fronteiras fluidas, a partir de conexões de pessoas que circulam pelo Mediterrâneo, trazem repertórios, às vezes produzem de maneira independente, e se considera que talvez a igreja, nesse momento, nem pode ser chamada de igreja no século III, no século IV, existem vários cristianismos. O mundo oriental, por exemplo, tem cidades fervilhantes de cristãos, Antioquia, Alexandria, Éfeso. Então, limitar esse corpo de que nós temos de imagens a uma ideia de que havia uma hostilidade da igreja em formação em relação às imagens e que os leigos exerceram essa pressão tão forte que a igreja de Roma acabou cedendo e por isso ela se helenizou, se paganizou e se distanciou dos preceitos originais do cristianismo, isso para nós já é algo um tanto superado. Nós olhamos muito mais essas imagens em conexão com aquilo que os politeístas estão produzindo, que os cultos de mistério estão produzindo também, os próprios judeus têm alguns repertórios imagéticos, e que às vezes se torna muito indistinguível aquilo que é cristão daquilo que é judeu no começo do século IV, no final do século III, né? Então, hoje, para o campo de estudos arqueológicos, nós estudamos a religião e aquilo que nós temos de documentação para estudar a religião, admitindo essas fronteiras fluidas. É claro, existe algumas interdições que aparecem, né, nos documentos em relação ao corpo religioso, seja no politeísmo tradicional greco-romano, no judaísmo. Seria muito leviano considerar que não há, né, interdições, que todas as fronteiras são fluidas, elas existem. Mas, dentro do aspecto material, essas fronteiras são muito fluidas. E limitar a interpretação a uma igreja que acabou se paganizando e se helenizando totalmente seria restringir novas hipóteses, restringir a ideia desse Mediterrâneo como um espaço de trocas e de algo em que, de certa forma, descaracterizaria até mesmo o propósito da arqueologia no contemporâneo, que é o diálogo de culturas, que é entender como as culturas se formam, que é entender como elas dialogam,
que é entender, de certa forma, como esses povos do passado faziam trocas, porque a troca é fundamental para a sobrevivência de todos esses povos que se colocam no mundo mediterrâneo, né? Então, acho que para a arqueologia, essa teoria da hostilidade já é um pensamento um pouco ultrapassado, ele é considerado dentro de uma história interpretativa dessas imagens, mas não é uma teoria ou até mesmo uma metodologia, digamos assim, é fundamental para os estudos arqueológicos. O que talvez seja interessante pontuar dessa teoria da hostilidade que se desenvolve nesse ambiente acadêmico alemão é que ela é uma forma de ruptura do que se fazia até então, né? Porque até então os estudos arqueológicos sobre as origens do cristianismo, os remanescentes materiais do cristianismo, eram todos centralizados na escola romana, eram todos centralizados na comissão da Igreja Católica em relação aos estudos de arqueologia, de arte cristã, enfim, né? A Igreja Católica tinha uma força muito grande nisso, havia formado muitos pesquisadores, inclusive o próprio, que é uma figura que merece uma atenção muito grande nesse assunto, o próprio fundador da disciplina arqueologia paleocristã, o Giovanni Battista de Rossi, que é um grande pesquisador do século XIX, ligado à Igreja Católica. Ele fundou, inclusive, o Instituto de Arqueologia Sacra, com beneplácito e financiamento do Papa Pio IX. Ele monopolizou durante muito tempo o pensamento em relação a esses remanescentes, fazendo algo tradicional, que era tentar harmonizar esses remanescentes com a doutrina da Igreja. Então, não importava muito a datação, às vezes, do artefato. Ele precisava confirmar os textos canônicos da Igreja, e ponto. Então, a importância da teoria da hostilidade, do meu ponto de vista, o que ela pode orientar, seja na pesquisa arqueológica, teológica, da história da arte, é que ela é uma ruptura com aquele pensamento que se tinha até então da escola romana de harmonizar esses remanescentes cristãos com a doutrina da Igreja. Então, nesse ambiente acadêmico germânico, se rompe com isso. Não, pera lá, vamos observar esses registros materiais de uma outra maneira, vamos admitir o que se considera na época de Volksreligion, que é essa religião popular. Então, quando o Theodor Clauser vai dizer, não, esses registros materiais são uma forma de resistência, ele está admitindo que existe uma religião popular e que existe uma religião oficial, uma religião de elite, que seria o clero, né? Então, eu acho que o mérito da teoria da hostilidade é observar a partir desse ponto de vista, de uma ruptura com algo que até então era cristalizado, que era entender esses remanescentes do cristianismo a partir da Igreja de Roma, né? A partir da Igreja de Roma, a partir dos interesses do papado, e justamente de mostrar a todos os fiéis a primazia de Roma, e da sua doutrina, da sua ortodoxia. Então, acho que o mérito da teoria da hostilidade é essa, que depois, claro, vai ser rebatida e discutida por pesquisadores católicos que vão defender a posição da Igreja ou vão reinterpretar essa teoria da hostilidade a partir de pontos de vista do catolicismo e tudo mais. Mas, independente do desenvolvimento posterior, acho que o mérito da teoria da hostilidade é isso, é observar esses remanescentes cristãos de uma maneira um pouco mais independente da igreja necessariamente e observar o comportamento dos leigos, né, dessa religião popular. Então, acho que essa é a grande importância, né, que fica, para seja qual for a disciplina. É claro que hoje ela já é superada, ela já é considerada pelos pesquisadores e arqueólogos, mesmo aqueles que trabalham na perspectiva da escola de Roma, da escola romana, que existe até hoje, é muito forte na Itália, tem nomes fortíssimos ligados à pesquisa arqueológica atual, produz muito, inclusive, né, um financiamento do Vaticano considerável nas pesquisas sobre cristianismo antigo. Há muitas coisas publicadas, há muitos catálogos, há muitos eventos que acontecem totalmente comissionados pela Igreja Romana. Então, vamos dizer assim, né, a história da interpretação, ela faz parte da formação do arqueólogo que está interessado nisso, né? Ele não pode abrir mão da história interpretativa
e a tecer diálogos com ela. Mas para nós arqueólogos já é algo praticamente superado. Pelo que você está me falando, a teoria da hostilidade ela centrou-se muito na arte ocidental, né? A Isso, arte cristã ocidental. Ela é. não vê muito o que foi produzido no Oriente, né? Especialmente o caso bizantino, por exemplo, porque o Oriente ele é todo helênico, né? Ele é todo ali helenizado e tal. E eu acho que o próprio von Harnack ele estava muito mais interessado na região do mundo ocidental da época, o Império Romano do Ocidente. E as formulações, até mesmo, né, políticas do mundo grego oriental que a gente está colocando aqui, não são muito, me parece, uma preocupação dele. Tá? Então, essa teoria da hostilidade, para mim, ela pensa da Palestina para o mundo ocidental. Ela não discute muito as formulações da igreja grega, por exemplo, que na época está disputando com a sede de Roma. A gente não pode esquecer que na antiguidade nós temos igrejas em disputa. Nós temos acesso, que seriam as igrejas fundadas por apóstolos, e elas disputam a primazia de qual seria a mais forte, a mais importante, a original, a que guardava melhor os preceitos originais do Cristo. Então, nós temos a igreja de Alexandria, no Egito, que é muito importante. Temos a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a sede de Constantinopla, a igreja de Constantinopla e a igreja de Roma. Todas elas ligadas a um determinado apóstolo ou grupo de apóstolos. Roma, ligada a São Pedro e São Paulo, que aparece inclusive nas imagens ocidentais. A igreja de Constantinopla também se calca, né, em fundação de apóstolos, e a igreja de Jerusalém, onde houve o primeiro concílio, a igreja de Alexandria também vai se organizar a partir dessa ideia da missão dos apóstolos, ou seja, todas elas estão disputando inclusive primazias ali, né, espaços de poder. E então a gente não pode deixar de mencionar, mas eu acho que a teoria da hostilidade, no meu ver, e aquilo que foi produzido, principalmente pelo von Harnack, era pensar o desenvolvimento ocidental, até porque ele está ligado numa questão nacional, né, num pan-germanismo, na unificação da Alemanha, né, no século XIX. Então é um ponto de vista bastante ocidental, já não há um envolvimento grande em discutir por ele, por exemplo, a igreja grega, a igreja ortodoxa, que depois torna-se a igreja ortodoxa grega, né, da sede de Constantinopla. Outra coisa que eu achei muito interessante no seu trabalho é que você fala sobre a casa de Dura Europos, a Domo Ecclesias de Dura Europos, Sim, que você diz que revoluciona a disciplina. Aí sim. você poderia fazer um link entre isso que você disse sobre revolucionar a disciplina e o que você também fala que o judaísmo, a arte é vista como uma coisa menor, né? Uhum. A Dura Europos é realmente um ponto de inflexão dentro da disciplina de arqueologia cristã, porque até a sua descoberta, que se deu na década de 20 do século 20, admitia-se que os remanescentes cristãos mais antigos eram do sítio de Roma, eram dos arredores de Roma. E isso, obviamente, tomava-se proveito muito pela própria igreja romana, que durante muito tempo vai sustentar o seu poder, principalmente frente aos protestantes, dizendo: a igreja está aqui desde o início. A imagem, o material, ele é uma prova tangível, né? E por mais que ele não faça sentido, né, para aquele grupo que está no poder e está construindo, não é do tempo, não é da época, muitas vezes não tem nada a ver aquela imagem com aquele discurso, ela pode ser usada, como ela é muda, ela está passível de vários tipos de interpretação e encaixe, né? E então, durante muito tempo, no desenvolvimento da disciplina, desde o surgimento da arqueologia cristã no Renascimento, no século XVI, né, os primeiros estudiosos de arqueologia cristã surgem em meados do século XVI,
e justamente produzem obras que vão ser usadas pelo papado para combater hereges e a reforma protestante. Então, de muito tempo, esses remanescentes já são usados com esses propósitos políticos mesmo, né? Quando a cidade de Dura-Europos começa a ser escavada por uma ação conjunta de arqueólogos franceses e norte-americanos, se eu não me engano, inclusive na Universidade de Yale, onde nós temos até mesmo uma reprodução de como seria a casa de Dura-Europos, né? Então, quando eles escavam, encontram que essa cidade ela foi uma cidade que foi abandonada, né? Ela é uma cidade que acabou ficando uma cidade fantasma. Ela era uma guarnição romana no Oriente, depois que ela foi dominada pelos persas, ela acabou sendo evacuada, ela ficou abandonada e tal. E quando ela foi descoberta pelos arqueólogos, nas escavações, começou a se escavar a cidade, há muitos catálogos que falam sobre a escavação de Dura-Europos, se encontrou uma casa de culto, assim que se chamou, Domus Ecclesia, que é o nome que se dá a essas primeiras casas de culto cristã, que ela é datada mais ou menos do século III, final do segundo, começo do século III, depois de Cristo. E é interessante porque essa casa de culto, essa Domus Ecclesia de Dura-Europos, ela tem um batistério, um suposto batistério, para batizar os catecúmenos, batizar as pessoas, enfim, os catecúmenos ali e tal. E ela tem imagens. Ela tem algumas imagens, como a imagem do Bom Pastor, tem imagem, talvez, das Três Marias visitando, tudo. Tem algumas imagens. E isso, de certa forma, revolucionou a disciplina, porque provava que não era só em Roma que se tinha imagens antigas do cristianismo. Isso era um pouco óbvio, certo? Porque as igrejas orientais eram, inclusive, nessa época, muito mais ativas do que a própria igreja de Roma, tinha muito mais adeptos, então é óbvio que deveria ter alguma coisa no Oriente em produção material, mas daqui não se sabe, não se tem uma distinção, talvez exista, mas não é possível distinguir da massa de registros que a gente tem aquilo que é cristão, é uma possibilidade. Mas essa casa de culto, ela é muito clara, ela é pequena, tem um batistério, que tem algumas imagens, e que encontramos algumas conexões com as imagens que existem em Roma, como o Bom Pastor, por exemplo. Então, ela revolucionou no sentido de que ela acabou com essa primazia romana. E ela passou a fazer os pesquisadores, no começo do século XX, ligar o estudo da arqueologia cristã àquilo que se convencionou chamar de arqueologia bíblica, ou arqueologia da Terra Santa, enfim, tá? E começou-se a olhar para o Oriente, com um pouco mais de cuidado, uma busca por remanescentes cristãos no Oriente, né? Então ela revolucionou a disciplina porque ela quebra essa primazia de Roma. E ela mostra que havia comunidades ativas e que estavam produzindo imageticamente, materialmente, bem longe do sítio de Roma. O que era óbvio, mas até então, como não se tinha nada distinguível cristão, e por que se chegou à conclusão que há algo que é cristão? Justamente porque ela tem um repertório que se assemelha ao repertório romano. Então, aquilo muito provavelmente é cristão, tá? Mas, claro, há pesquisadores mais recentes, e aí ligando com a sua segunda questão, que é sobre o judaísmo, há um historiador da arte muito famoso chamado Yas Esner, que ele vai dizer o seguinte: essa casa de culto, contígua a ela, a gente tem algumas imagens de uma possível sinagoga. E será que, evidentemente, nós temos cristãos, judeus cristãos? O que são essas pessoas que estão ali? Então tem essa incógnita. Não podemos dizer que há uma separação ali, não, aquele é cristão, aquele é judeu. E, muito possivelmente, é indistinguível, são judeus cristãos, ou são só judeus, são só cristãos e tal, né? Ele deixa essa incógnita no ar. O que nos mostra que o judaísmo produzia alguma coisa, certo? Tem imagens do tabernáculo, tem imagens do candelabro, né, de sete velas, tem imagens ali que são do repertório judaico. E aí entramos na questão da arte judaica. É possível falar em arte judaica na antiguidade? Alguns pesquisadores vão dizer que não. Vão dizer que não. Que se há alguma manifestação plástica e imagética de judeus no mundo mediterrâneo antigo,
são judeus helenizados, são judeus que não fazem parte, né, da ortodoxia judaica da Palestina, né? Então muitos vão dizer não, isso é uma arte que na verdade é helênica, totalmente helênica e não existe uma arte judaica. Já outros pesquisadores que vão dizer, opa, pera lá, não, existe produção, mas ela é uma arte menor. Ela é uma arte menor porque o judaísmo no mundo antigo, né, romano, por exemplo, é uma religião que se respeita por ser uma religião nacional, os romanos têm consciência disso, uma religião muito antiga, mas é uma religião que é avessa a qualquer tipo de incorporação, vamos dizer assim, né? Os judeus lá ali da Palestina, de cultuar outros deuses e tal. Porque para os romanos era incompreensível como uma determinada população não reconhecia o Deus do outro, e os judeus tinham uma certa resistência com isso, mas eram respeitados, não eram perseguidos como os cristãos, né? Os judeus não sofriam perseguições. Nós temos documentos que mostram um certo escárnio em relação aos judeus, né, por parte dos romanos, mas se respeitava porque era uma religião antiga, uma religião nacional, inclusive, né, para os romanos, e se respeitava os judeus por ser uma comunidade milenar e estavam, enfim, colaboravam, muitos deles colaboravam com os romanos e tal, já havia uma troca com gregos há muito tempo, né? Então os judeus eram respeitados. Mas é uma arte menor, menor no sentido não que ela tenha qualquer, não estamos descaracterizando as imagens que aparecem, mas ela é uma arte pequena, é uma arte que não se distingue tão abertamente daquilo que já é produzido no mundo oriental, nos cursos de mistério e de outras religiões, outros cultos que existem ali no mundo mediterrâneo, né? Ela é menor nesse sentido, mas ela não é inexistente. Eu estou muito mais convencido de que os judeus, apesar de hostis à imagem por conta da Torá, eles produzem alguma coisa, sem sombra de dúvida. Alguns pesquisadores vão justamente dizer que os judeus, em relação à imagem, eles oscilam no mundo antigo. Há momentos de forte fervor religioso e de retorno ao texto original e tal, que aí há uma atitude mais contrária à imagem. Então, a gente não acha nada naquele período. E há alguns outros momentos em que há uma flexibilização e os judeus começam a produzir imagens. Há catacumbas judaicas na Península Itálica, principalmente no sul da Península Itálica. E essas catacumbas judaicas chegam até mesmo a ter imagens referentes a narrativas do Antigo Testamento. Então, é uma arte menor, tanto no sentido da produção, da quantidade, como de não estar totalmente desconectada do que se faz no mundo mediterrâneo, não menor, porque ela tem uma qualidade inferior, não é nesse sentido estético a que se refere. Mas é uma arte que não tem um grande destaque, ela é pequena na própria quantidade, tá? E aí, claro, né, eu acho que os estudos judaicos, talvez, alguém que é especializado, né, eu discuti brevemente essa questão da arte judaica na antiguidade, porque eu gostaria de ver qualquer conexão com aquilo que o cristianismo estava produzindo naquela época, né? E a gente vê que há conexões, sem sombra de dúvida, no aspecto intelectual totalmente, né? Existe uma conexão muito forte entre aquilo que alguns pensadores judeus, mesmo helenizados, estão falando sobre imagem, e o que os padres da igreja também estão produzindo, estão falando, né? A proibição bíblica ela é taxativa nos círculos intelectualizados, né? Seja do cristianismo, seja do judaísmo. Mas necessitaríamos de um aprofundamento de quem realmente analisa, né? Eu vejo menor nesse sentido, discuto no trabalho menor nesse sentido, não na qualidade, na estética dessas imagens, mas porque elas aparecem em menor quantidade e há momentos em que você não tem registro, que talvez seria de um fervor religioso mais forte, alguma coisa assim, nesse sentido, então não tem. E momentos em que os judeus estão mais abertos, principalmente as comunidades que vivem onde hoje é a Turquia, né? Na Anatólia, na Grécia, no sul da Itália. Os judeus circulam pelo Mediterrâneo, vejo o próprio Paulo, né? Paulo é comerciante, tem um status privilegiado, é respeitado, né? No mundo romano. Há muitos judeus que circulam, há judeus assentados em Roma.
Inclusive, há bairros na Roma Antiga que são bairros judaicos, tem judeus e tal. Então, os judeus circulam, os judeus estão em contato, e apesar de terem uma religião exclusivista e que não agrega outros deuses, e isso é o que faz, né, o que distingue bastante o judaísmo, e como eu falei, alguns romanos, alguns autores até tratam a questão judaica com um certo desprezo, e chegam até a tirar sarro dos judeus e tudo mais, né, nessa questão, mas são bastante respeitados, né? Os judeus são uma comunidade reconhecida no mundo romano, que já não vai acontecer com os cristãos, né? Os cristãos vão ser perseguidos, de fato, vão sofrer essa interdição maior do poder romano do que os próprios judeus. Uma verdadeira aula sobre história da arte e arqueologia estamos tendo agora, né? Então, acho que a gente está vamos entrar na parte final Ok. da entrevista, para que a gente não se alongue muito. Eu gostaria que você falasse sobre a questão das catacumbas, como você já visitou elas, né? Sim. E também fizesse um link entre o caráter, essas imagens como caráter didático, né, dentro do cristianismo, que vai começar a ser pensado ali no início do século da Idade Média, se um confronto entre a ideia de caráter didático e a imagem como caráter cultural, da pessoa cultuar as imagens. Acho que na questão das catacumbas entra muito essa questão. São imagens, qual o sentido dessas imagens nas catacumbas? Ok. Mas depois você falasse sobre o seu banco de dados. Ok. Inicialmente, explicando para o público o que são as catacumbas cristãs. As catacumbas são cemitérios subterrâneos, que é um fenômeno bastante italiano, diga-se de passagem, né, da Península Itálica. E essas catacumbas a qual nos referimos aqui são as catacumbas que estão nos arredores da cidade de Roma e nas proximidades, né, da cidade de Roma, nas vias de ligação da cidade com outros espaços da Península Itálica. Então, elas aparecem fora dos muros originais da cidade. Claro, hoje elas estão dentro, né, da cidade de Roma, estão na periferia de Roma, mas esses cemitérios são cemitérios subterrâneos que estão nos arredores da cidade antiga. Lembrando que havia, né, uma proibição de enterramentos na área sagrada da cidade, então por isso que elas ficam fora do sítio de Roma. Esses cemitérios subterrâneos, eles podem ser datados a partir do final do século II, começo do século III, é quando esse fenômeno começa a aparecer, quando o enterramento, pouco a pouco, vai superar a cremação, porque a cremação era até então o tipo convencional de que se dava ao corpo dos falecidos, né? E depois o enterramento passa a ser, ele vai suplantar, né, a cremação, ela vai continuar, claro, mas o número de enterramentos vai aumentar a partir do século II, depois de Cristo, no mundo romano. E esses cemitérios subterrâneos, curiosamente, é onde aparecem as primeiras imagens cristãs. É no espaço funerário. E as imagens que estão ali são imagens muito simples, elas aparecem nas paredes desses cemitérios subterrâneos. E esses cemitérios subterrâneos têm essas pinturas pequenas, elas não são imagens de grande porte, especificamente as mais antigas, são um repertório bastante esquemático que aparecem nessas catacumbas. Então a gente tem imagens, por exemplo, de peixes, tem guirlandas, aparecem algumas alegorias como o bom pastor, que é um pastor que tem uma ovelha, né, nas costas, no ombro, cordeiro, nos seus ombros, aparecem imagens de oração, de pessoas orando, aparecem algumas cenas do Antigo Testamento, bastante esquematizadas, muito simples. A gente tem flores, tem esse tipo de figuração, né? Principalmente nas primeiras catacumbas. E durante muito tempo se olhava para essas catacumbas dentro da própria
mitologia, né, cristã, como locais de refúgio. Então, enterravam os mortos, mas na época de perseguição, os cristãos se esconderiam nessas catacumbas para fugir da autoridade romana. Isso, obviamente, é um erro interpretativo. Imagine, essas catacumbas têm quilômetros de extensão debaixo da terra. A catacumba de São Calixto, que é uma das maiores ali, mais antigas de Roma, alguns pesquisadores falam de 300 mil sepulturas, tá? Ali dentro, num espaço gigantesco de quilômetros e quilômetros de extensão. Então, vocês imaginem uma variedade de pessoas ali apodrecendo ali, com corpos em decomposição, não devia ser um ambiente propício para se esconder ou para fazer qualquer tipo de celebração, né? Então, isso foi algo criado ao longo do tempo, de uma má interpretação de alguns textos da antiguidade. Então, elas não serviam para lugar de culto, como num passado se dizia. Elas eram locais de enterramento e que poderia acontecer alguma peregrinação no corpo de algum mártir que havia sido sepultado ali, ou de alguma pessoa influente na comunidade. Claro que dentro das catacumbas a gente tem sepulturas simples, até sepulturas um pouquinho mais elaboradas, em que havia algum elemento arquitetônico distintivo e que mostrava que possivelmente o corpo que havia sido sepultado ali era de alguém que dentro da comunidade ou tinha uma condição financeira melhor ou era alguém que representava uma certa importância dentro da comunidade cristã. Essas imagens são imagens que tradicionalmente são interpretadas dentro de um contexto funerário. Então, por que aparecem essas alegorias? Por que aparecem essas flores? Por que aparecem esses pássaros? E toda uma determinada figuração até idílica, né? Campestre, porque essa é uma temática recorrente nos aspectos imagéticos funerários do mundo romano. Se nós analisarmos as catacumbas que são pagãs, vamos dizer assim, politeístas, também aparece uma correlação a essas imagens de uma vida feliz no além. Então, são imagens para justamente acompanhar a trajetória desse falecido. É interessante que no mundo antigo, a sepultura era um local em que se fazia o contato com a pessoa falecida, né? Se levava, inclusive, presentes, se levava alimentos ali para o morto, havia festas no mundo romano relacionadas a isso, né? De alimentar Santo aquele. Agostinho fala da mãe dele que fazia isso, né? Fazia isso, levava no túmulo, né? Uma prática que permaneceu, né? Até hoje as pessoas visitam os túmulos e acreditam que aquilo é um contato, é um tipo de contato com o ente falecido, né? E no mundo romano acontecia isso. E os cristãos estão dentro desse mundo romano e adornam as suas catacumbas muitas vezes com essas imagens de vida feliz no além, e justamente esperando uma trajetória para aquele ente querido, para aquele ente falecido, que seja uma trajetória tranquila, que seja recebido, né, no além. É interessante que algumas catacumbas, e aí um pouco mais tardias, já no século IV, no século V, mostram, tanto no lado politeísta quanto no lado cristão, algumas pessoas que foram enterradas ali, a gente tem o nome, inclusive, dessas pessoas, sendo recebidas por um anjo, por alguma figura benévola, no além. Né? Então, veja que é um repertório que está ali justamente para permitir essa transição para outra vida de uma maneira tranquila e amparada, né, por entidades benévolas, né? Tanto do lado cristão quanto do lado politeísta aparece isso. O que é curioso é que no lado cristão a gente tem algumas imagens que fazem referência ao Antigo Testamento, por exemplo, algumas passagens do Novo Testamento, a vida de Jesus. Por exemplo, se encontram algumas imagens da história de Jonas e a baleia. Se encontram algumas imagens, por exemplo, de Noé. Algumas imagens do batismo, supostamente do batismo, imagens de batismo. Encontram-se, por exemplo, imagens que falam sobre os três hebreus na fornalha. Momentos importantes em que essas figuras bíblicas precisam dessa intervenção divina e, supostamente, aí vão as várias interpretações,
elas serviriam de reforço a essa transição para a vida feliz no além. Mas começam a aparecer alguns repertórios conectando essas histórias bíblicas, a história de Susana, a mulher que vertia sangue, as catacumbas têm essas imagens, né? Algumas repetem-se bastante, Jonas e a baleia é bastante repetida, né? Um repertório que aparece bastante, né? Outras você já vai ver com menos frequência, mas aparecem algumas cenas narrativas, o que é bastante curioso, porque elas denunciariam não só uma conexão com essa passagem para a vida feliz, vita felix, né, a vida feliz no além, mas também tem um certo sentido pedagógico por trás, que é relembrar, muito possivelmente, para esses entes queridos que estão enterrando seus mortos, aquilo que se discutia, aquilo que se lia, aquilo que se ouvia nos cultos que aconteciam fora das catacumbas. Então, quando você levanta essa questão pedagógica, no sentido de ensinar, eu acho que essas imagens que aparecem nas catacumbas, nos cemitérios subterrâneos, que são narrativas muito abreviadas desses textos bíblicos, nós estamos dizendo que é Jonas e a baleia, a história de Susana, os 3 hebreus na fornalha, mas elas são muito simples, elas são esquemáticas, tá? Então, elas, ao longo de muito estudo, é que se distinguiu a possibilidade de ser esse tipo de narrativa, tá? Principalmente o Jonas e a baleia, é interessante ver como se representa a baleia nessas catacumbas, porque boa parte dos artistas, dos artífices, melhor dizendo, que adornam essas catacumbas, talvez nunca tinham visto uma baleia na vida, né? Então usam alguns repertórios de monstros mitológicos para fazer referência, né, à baleia. É interessantíssimo isso. E então teriam, obviamente, essas imagens um quê de rememorar aqueles textos que eram lidos ou aquelas figuras salvíficas que se discutiam nos encontros, que se tomavam como exemplo, né, de vida, de fervor religioso. Quando havia um enterramento, obviamente, essas pessoas passeavam por dentro das catacumbas, levavam seus mortos e rememoravam aquilo que haviam recebido nos encontros, haviam lido, haviam discutido, figuras que haviam sido nomeadas e tal. Então é interessante porque nas catacumbas a gente pode encontrar essa dupla objetividade das imagens. Elas servem para adorno e para encomendar a alma para uma passagem feliz, tranquila, para o além, mas também se admite que os cristãos vão até aquele local para enterrar os seus mortos ou fazem uma peregrinação ao túmulo e observam essas cenas bíblicas, que são cenas bíblicas, na maior parte das vezes, em que mostram essas figuras do Antigo Testamento, né, da Torá hebraica, em momentos de aflição e que precisam muito da intervenção divina, ou em momentos em que a própria intervenção divina está acontecendo, como o batismo, por exemplo. Eu não estou me referindo aqui exclusivamente ao batismo de Jesus, do Cristo, mas a gente tem figuras que estão na água, enquanto se asperge o líquido, você percebe, e tem ali uma mão, às vezes aparece uma mão, aparece uma pomba, que talvez seja alguma identificação divina, tá? Então, são momentos em que aquela pessoa que está caminhando dentro da catacumba observa, reconhece, rememora essa história bíblica, e isso, obviamente, serve como um reforço, né? Pedagógico, está ensinando, está reforçando, um exercício mesmo visual daquela pessoa que está ali dentro da catacumba, levando o seu morto. É um momento especial. Se a gente pensar na arqueologia, o contexto faz todo sentido, né? Essa aprendizagem pelas imagens está no momento em que aquele grupo passa por uma determinada aflição, e isso reforça a filiação àquele culto religioso, os propósitos dele naquele momento, né? Então é possível, com certeza, fazer essa conexão. Disso, para partirmos para uma teorização mais explícita no campo intelectual, já medieval, em relação à pedagogia das imagens, você fez referência ao Gregório Magno, famoso Papa, né, da Idade Média, em que ele vai dizer que a imagem é a Bíblia dos iletrados,
Eu acho interessante da maneira pela qual ele coloca essa questão da imagem para a igreja. Claro que ele está dialogando com a sede de Constantinopla, que já acontece lá, né, uma questão em relação aos ícones e tudo mais. Eu acho que não é um sentido de veneração dessas, se a gente ligar mais antigamente, né, não se está venerando essas figuras que aparecem nas paredes das catacumbas, mas elas servem justamente para rememorar, acho que essa é uma palavra que eu posso usar com uma certa acuidade, né, aquilo que foi ensinado. Então, acho que o Gregório Magno, é possível a conexão sem sombra de dúvida, não vejo uma linha intelectual que chegou até ali, então não tem texto anterior falando isso, mas há uma tradição, uma permanência na maneira pela qual esses cristãos dessa localidade específica que nós estamos discutindo aqui, que é o sítio de Roma e seus arredores, a Península Itálica, de visita ao túmulo, de encontrar com essas imagens, de rememorar os textos bíblicos, os ensinamentos que foram feitos, não subterrâneos, né, mas nessas casas de culto ou na própria igreja que está surgindo, como espaço mesmo, né, não estou falando aqui da instituição, mas da basílica onde acontece, né. Então, eu acho que é nesse sentido, no sentido de uma tradição que existe nesse espaço de observar essas localidades tumulares com essas imagens que rememoram a doutrina, rememoram o que foi discutido. Essas figuras servem de exemplos de fé, de momentos de aflição. Então, eu vejo muito por esse lado, né? A pedagogia do iletrado, porque está reforçando, reintroduzindo alguns assuntos, alguns aspectos que foram discutidos no momento de encontro, né? No momento em que acontece a cerimônia, ou no momento em que o episcopos está traduzindo, né, o texto para as pessoas, está discutindo, em que se divide o pão, em que se toca nessas figuras do texto, né? Então, nesse sentido, que eu poderia falar da conexão entre a frase do Gregório Magno e as catacumbas de séculos anteriores. E, por fim, falando um pouquinho do banco de dados, como que estabeleci esse banco de dados para a minha dissertação, dentro da arqueologia, nós só trabalhamos a partir de um repertório. O pesquisador precisa fazer um recorte, um repertório, um catálogo daquilo que ele vai trabalhar, sejam estruturas físicas, sejam artefatos, enfim, o que é imagens, o que quer que seja. Então, eu estabeleci esse meu banco de dados, com por volta de mais ou menos 270 e poucas imagens, se eu não estou enganado, e eu precisava de algumas categorias para justamente trabalhar com essas imagens. Então, eu estabeleci uma ficha para cada imagem que eu havia selecionado, das pesquisas que eu fiz. Esse levantamento é um levantamento que me tomou aí bons meses, de juntar todas as imagens, encontrar aquelas que eram favoráveis, muitas se repetem, né? Então, por que eu vou escolher de tal local e não de outro? Tem ali algumas intenções que precisam ser explícitas, você precisa escolher, né? A pesquisa parte de muitas escolhas, todos que são pesquisadores estão se introduzindo nesse mundo, há muitas escolhas que você precisa fazer, e elas precisam ser escolhas conscientes, né? Então, eu estabeleci uma ficha para cada imagem, em que eu estabeleci a datação, o local, as dimensões, quando possível, porque isso é importante para a arqueologia, a gente precisa saber a dimensão, o material, é evidente qual é o suporte, tem alguma intrusão, né? Tem alguma modificação no suporte dessa imagem. Então, estabeleci uma ficha para cada uma dessas imagens. E cada ficha contou com uma descrição daquilo que estava na imagem. Se é uma imagem narrativa, se é um símbolo, se é um esquema. Então, eu tentei traduzir em palavras aquilo que está naquela imagem, né? O repertório todo que aparece ali. Me orientei por dois tipos de análise, de metodologia. Por um lado, os estudos iconográficos tradicionais da história da arte. Talvez eu pudesse escolher só apenas a arqueologia da imagem, mas eu acho que os estudos iconográficos da história da arte possibilitam alguns recursos, algumas ferramentas metodológicas importantes para se analisar
o estudo da imagética, e, por outro lado, a arqueologia da imagem, que também é uma metodologia dentro da arqueologia. Então, usando esses dois dispositivos, eu descrevi as imagens, esquematizei, tentei encontrar o maior número possível de características dessas imagens nessa ficha, e eu incluí uma numeração para elas, justamente porque eu faço referências exaustivas a essas imagens no texto da dissertação, e eu não conseguiria introjetar todas as imagens, todo momento que eu estou discutindo o texto. Então, eu preciso de um catálogo à parte e de uma rápida consulta para quem está lendo. Né? Quem está lendo a dissertação precisaria encontrar rapidamente a imagem. Então, elas têm um código, elas têm um número para rapidamente você se localizar no catálogo. A minha intenção é que esse banco de imagens da arte paleocristã, como eu chamei na época, também servisse de apoio para outras pesquisas, que também outros pesquisadores pudessem observar essas imagens e criar o seu próprio repertório, discutir, criticar. O trabalho acadêmico ele tem que estar sempre aberto à crítica, ele nunca está fechado em si mesmo. Se há alguém que tenha intenção de produzir uma pesquisa para ficar fechada em si mesma, eu acho que não entendeu os propósitos do que é a ciência, certo? A ciência ela é aberta à discussão, e é isso que a faz permanecer, né? Não existem verdades absolutas, o que existem são hipóteses, e para você trabalhar com as hipóteses, você precisa estar aberto, né? Aberto às críticas, inclusive, que o seu trabalho vai receber. Então, uma das intenções por detrás do banco era também possibilitar que outros pesquisadores, em vários níveis, né, de graduação, pudessem trabalhar com essas imagens, reinterpretá-las, introduzir uma outra maneira de abordagem. Então, é um banco que fica aberto. Na época, a opção por tentar flexibilizar era o CD-ROM, então a dissertação física vinha com o CD-ROM, mas tem a inclusão dela também na internet. Ela está na internet, o texto escrito, volume 1, e o volume 2, que são as imagens, elas estão ali. Tá? E, inclusive, eu discuto no próprio banco de imagens de onde elas foram retiradas. Né? Há uma dificuldade muito grande, nós estamos trabalhando com um tema que está, geograficamente falando, a milhares de quilômetros. Então, isso é uma dificuldade para o pesquisador aqui brasileiro, essa distância do objeto que nós estamos analisando. Né? Isso cria dificuldades próprias, mas também o distanciamento ajuda na interpretação. Eu sou muito favorável que aqui no Brasil nós continuemos estudando o mundo antigo, o mundo medieval. Eu acho que aqui no Brasil há pesquisas esplêndidas sobre história antiga, no próprio Museu de Arqueologia da USP, de onde eu vim, e de outras tantas universidades que têm programas de pós-graduação primorosos em relação ao mundo antigo, trabalhos fantásticos de muitos pesquisadores que não necessariamente estiveram ali, mas que coletaram informação, tiveram uma leitura bastante profunda da bibliografia. Então, sou um entusiasta de que os estudos sobre o mundo antigo aqui no Brasil continuem. A minha dissertação, o banco de dados, um dos propósitos era justamente possibilitar que outros pesquisadores olhassem para essas imagens, construíssem os seus próprios problemas e dessem continuidade à arqueologia cristã no Brasil, que é uma área muito pequena, né, assim, de produção dentro da academia. Há temas que são muito mais pesquisados, temas que são muito mais interessantes, em certo sentido, né? Eu acho que dentro da arqueologia, a arqueologia cristã ainda é pequenininha aqui no Brasil. A gente tem poucos pesquisadores, mas com certeza eu acho que o que produzimos, talvez mais para frente, dê frutos com outros pesquisadores. A internet abre aí uma gama de possibilidades. Você me encontrou lendo o meu trabalho, né? Algo que aproxima muito e com certeza deve trazer outros frutos aí no futuro. Bem, era isso que eu ia perguntar no final, né, sobre o estado da arte no Brasil. Você já deu já falou alguma coisa, né, sobre o estado da arte da pesquisa sobre a imaginética cristã, né? Bem, eu acho que a gente falou bastante, já temos 1h25 praticamente, né? Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais,
para a gente terminar. Ok. Primeiramente, agradeço, Rogério, o seu convite. Me disponibilizei a vir falar. Eu acho que é muito importante divulgar as nossas pesquisas. Ela não pode ficar fechada dentro da academia. Ela precisa encontrar o grande público. Claro que nós que estudamos o passado, a história, a arqueologia, nós sempre achamos que a nossa disciplina ela tem um uso público, enfim, faz parte da pesquisa divulgar e esse interesse em relação ao passado, né? Existe isso dentro da disciplina, sem sombra de dúvida, mas muitas vezes preferimos falar para aqueles especializados, né? E esquecemos que existe muitas pessoas que são curiosas, que não necessariamente querem fazer uma pós-graduação nisso ou querem seguir uma carreira acadêmica nisso, mas são curiosas, são interessadas, querem ser bem informadas, é um alimento cultural para essas pessoas, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu canal, agradeço a leitura da minha pesquisa, uma pesquisa que, diga-se de passagem, já vai completar quase 10 anos, da qual tenho muito orgulho. Não foi fácil realizá-la, né? Eu parti basicamente do zero, como comentei aqui, com algumas dificuldades, então é uma pesquisa que eu tenho muito carinho por ela, sei que existem lacunas, sei que existem falhas, sem sombra de dúvida, reconheço isso, mas trazer esse tema novamente para um grande público é um prazer muito grande. Então, muito obrigado pelo convite, desejo sucesso às suas pesquisas, desejo sucesso ao seu canal, aos seus alunos, e que talvez mais para frente possamos nos encontrar em outros momentos, em outras temáticas, em outras oportunidades. Tá, valeu, obrigado pela sua disponibilidade, pela aula que foi, que muitas coisas assim que foram esclarecidas, algumas novidades apareceram. Então, obrigado, e a gente está encerrando agora a transmissão.